isso, ó Deus, eu oro, meu Pai, antes de começar esta mensagem, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale com quem vai assistir também, meu Deus, mais tarde, depois desta mensagem. Pai, que esta mensagem não seja, meu Deus, uma simples mensagem, mas que seja, meu Pai, a boca do Senhor, falando no coração daqueles que agora, meu Pai, estarão ouvindo. Meu Deus, que nós precisamos, Senhor, que nós precisamos, ó Pai, entender a verdade, mas que ainda mais precisamos compreender aquilo que o Senhor deseja. Por isso que eu oro, meu Deus, agora, se houver uma dor, se houver algo com ele, com ela agora, meu Deus, que isso seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos sentar, vamos falar com Deus. Você que está em casa, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas hoje e alguns segredos que Deus vai nos trazendo, e nós iremos aprender através da vida de Jonas, né? Então você que está em casa, você que está aqui, pode abrir a Bíblia também no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, e aí nós iremos já ler no versículo 1 o que Deus vai falar com a gente no livro de Jonas. Vamos ver o capítulo 1, versículo, vai ser também o primeiro, para nós já entender o que Deus tem para a gente, no nome de Jesus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Olha o que vai dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com a ordem da seguinte forma: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Vamos ler o 3 mais uma vez? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Digo amém. Nós estamos lendo o livro de Jonas, capítulo 1, e fomos até o versículo 3. Olha o que Deus vai falar com a gente agora, através desse livro de Jonas. Depois nós voltamos mais uma vez aí para nós. Tem muito segredo aqui, e eu gostaria que vocês aprendessem. Olha o que Deus fala. Quando nós falamos de Jonas, entenda bem que Deus está trazendo para nós algo muito importante. Mas se você pegar o livro de Jonas, ele tem 4 capítulos muito pequenos. É uma coisa muito interessante nós lemos a história de Jonas, porque quando nós começamos a ler o primeiro capítulo, não nos explica e nem fala para nós o porquê que Jonas sai da presença de Deus. Logo no começo não vai falar mais à frente, mas para nós estamos lendo agora, e nós pegamos esse primeiro versículo, é interessante observar que a única coisa que Jonas faz, ele sai da presença de Deus. Também é interessante você analisar que profeta que foi levantado por Deus, ele foi levantado para conversar com Deus. Ele foi levantado para ele ter um diálogo com Deus. Ele foi levantado para ele falar com Deus. Porque a função de um profeta no Antigo Testamento é ele levar a palavra sempre a alguém a qual ele precisa levar. E a cidade que ele levaria era a cidade de Nínive. Então é estranho e ao mesmo tempo curioso como é que a única resposta que esse homem faz para Deus agora, ele vira das costas. Ele não fala por que ele sai, ele não fala por que ele foge, mas quando Deus dá ordem para ele, ele só deixa a presença de Deus.
ele sai daquele lugar. Algo aconteceu agora. Algo aconteceu para que o Jonas tomasse essa decisão. Algo aconteceu para que o Jonas ele tomasse essa iniciativa. E é muito o que acontece nos dias de hoje. Nós abrimos um parênteses para nós entendermos. Se nós não tivermos equilíbrio, para nós lidarmos com algumas situações, equilíbrio na original, na palavra original, nosso estudo de palavra, vai dizer balança igual. Se nós não tivermos um balanço na nossa vida para controlar sentimento, controlar ações, nós tomamos alguma coisa que lá na frente nós vamos pensar, e vamos pensar muito, porque vai chegar uma hora que Jonas vai pensar. Vai chegar uma hora que Jonas vai ter que parar para pensar. E esse é o problema da balança desigual. Esse é o problema da vida hoje, quando nós não conseguimos treinar o nosso equilíbrio, que tudo foge daquilo que não era para fugir. Tudo sai de uma ordem a qual Deus estabeleceu. Se você começar a entender como é que Deus trabalha, o reino espiritual trabalha, você vai ver que Deus ele tem uma ordem para tudo acontecer. Até para o segundo Adão vir, nosso mestre Jesus vir, ele vai planejar o nascimento, ele vai fazer algo extraordinário. Mas quando nós entendemos que a nossa vida também, ela precisa ser controlada e regida de uma maneira para que nós consigamos prosseguir, aí está o maior detalhe. Então Jonas agora vai ensinando para a gente algo muito extraordinário. Ele toma uma iniciativa por algo que ele acha. Ele toma uma iniciativa por alguma coisa que ele imagina de uma cidade. E a cidade não era qualquer cidade. Se nós formos para Gênesis 10, nós vamos ver um homem chamado Nimrod. E esse Nimrod vai fundar Nínive e mais 2 cidades. Quando ele funda essa cidade, lá no Antigo Testamento, ele vai então construir essa cidade. E um povo muito perverso vai se apossar durante essa cidade. E o povo vai ser o povo assírio. Esse povo agora está lá. E esse povo que está fazendo tanta maldade, que no versículo 1 Deus já está falando que sobe essa maldade até Deus. Tudo está acontecendo de uma maneira em que Jonas está entendendo de uma visão humana, uma visão natural, uma visão dele. Algo em Jonas não está equilibrado. Algo em Jonas não está controlado bastante para ele parar e pensar. Algo em Jonas não está totalmente equilibrado para que ele pudesse agora se organizar de tal maneira e tomar uma decisão certa, de tomar uma decisão convicta do que ele está fazendo. Jonas vai começar a construir agora tudo pautado sem equilíbrio, e coisas que não têm equilíbrio, ela se desestabiliza. Aquilo que não tem equilíbrio vai perder o controle. Quem não tem equilíbrio vai perder o controle de tudo aquilo que ele acha. Jonas está tomando uma ideia agora, e essa ideia ele vai fugir ao contrário da decisão do que Deus dava para ele. A decisão que ele vai tomar agora é ir para o lado contrário do que Deus mandou para ele, porque ele queria fugir do que ele achava, ele queria fugir daquilo que ele pensava, porque Deus estava direcionando ele para uma decisão. Deus estava direcionando ele para tomar uma posição, porque ele foi chamado para algo. Ele foi chamado para uma coisa na vida, e isso nós não entendemos nos dias de hoje. Deus nos posiciona para fazer algo, mas nós não conseguimos nos entender, porque nós temos a nossa própria metodologia de entender. Se você buscar entender um pouquinho mais essa cultura de ideias, essa cultura de como você constrói algumas coisas, a maioria delas que faz você sair do propósito, da direção que Deus colocou. Por que nós hoje somos às vezes Deus de nós mesmos? Por que às vezes nós somos líderes de nós mesmos? E tem pessoa que fala: pastor, eu não preciso de ninguém, eu preciso que ninguém me diga nada, eu não preciso que ninguém me direcione nada, eu não preciso que ninguém fale de nada para mim, porque eu sei, eu conheço. É verdade, você conhece, mas nesse conhecer que você tem, muitas vezes você não está equilibrado bastante para tomar a decisão correta, para tomar uma decisão totalmente balanceada, a tal ponto de você observar o que tem que ser feito, analisar o que tem que ser feito. É por isso que nós somos guiados por aquilo que vemos. Jonas está olhando uma cidade perversa e ele olha para aquilo e vê só isso. Mas Deus, no finalzinho, mais para frente, nós demos tempo, Deus olha para a cidade e vê uma outra visão do que Deus queria ver, do que Deus queria achar, do que Deus queria encontrar. Jonas nunca pensaria em encontrar dessa forma, porque Jonas tinha uma visão errada. Quando você tem uma visão firmada do que você acha, do que você quer, nem Deus vai conseguir estabilizar isso. Quando você tem uma visão firmada do que você quer para a sua vida, do que você determinou para você, nem Deus consegue entrar, porque ele vai trabalhar com o seu livre-arbítrio. E aí por isso nós vemos tantas pessoas quebrando a cabeça, tantas pessoas quebrando a cara, tantas pessoas se frustrando com Deus e culpando Deus por algumas coisas, sendo que Deus não tem culpa de nada. Pelo contrário, Deus é aquele que queria facilitar para você, direcionar você, te apontar o caminho certo, te apontar o caminho que talvez você deveria caminhar, mas você olhar como você olha como homem, olhar como você olha como pessoa natural, você foge, porque parece loucura para onde Deus está te mandando. Parece loucura o que Deus está te ordenando, parece loucura o que Deus está dirigindo para você. Era loucura para a mãe
a mãe de Jesus, gerar um filho sem ter a relação natural do homem, mas ela gera e ela carrega dela uma grande oportunidade, a qual ela vai ser chamada mulher agraciada, porque ela tinha um caminho para seguir. Ei, se você quer nesse mundo hoje, pós tanta confusão que se passa nesse mundo, equilibrar a sua vida, aprenda a dominar você. Ele vai dizer para Caim: Caim, eis que o pecado já está à porta, cabe a você dominá-lo. Quando você começa a entender que você vai dominar algumas coisas que Deus te dá, você começa a parar e pensar: o que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus quer que eu direcione? O plano para Jonas é que Deus pregasse ou clamasse contra aquela cidade. Jonas não vai fazer. Jonas vai mudar a rota dele de maneira que ele quer, da forma como ele quer, da forma como ele vai agir. Entenda bem, quando você começa a sair do plano de Deus, você pode envolver pessoas em outras coisas que elas não precisariam envolver. Quem foge do plano de Deus vai terceirizar trabalho. Deus não gosta de ninguém que terceirize trabalho. Se Ele ordenou você fazer, é uma ordem imperativa, é um verbo imperativo, você precisa fazer. Você e eu somos bons de terceirizar muitas coisas na nossa vida. Se pegarmos o início da nossa história, o início da história lá de Gênesis, vamos ver um homem que erra e ele vai culpar a mulher. E a mulher vai culpar quem? A mulher vai culpar alguém. Ela vai culpar a serpente. Quando você terceiriza o que Deus mandou você fazer, alguma coisa vai dar errado. Alguma situação vai virar de cabeça para baixo. Alguma situação vai ficar de ponta cabeça, para que você entenda. Ei, você, ser humano, quem está em casa, ser humano só aprende muitas vezes quando para sobre alguma situação. O ser humano só aprende quando um problema chega, porque o problema faz você refletir, o problema faz você parar, o problema faz você de repente olhar para aquilo que você está enfrentando e falar: e agora o que eu faço? Esse é o motivo de Deus permitir tanto problema na vida de homem e na vida de mulher. Esse é o detalhe que Deus permite tanta calamidade acontecer na vida de homens de Deus, mulheres de Deus, para que ele possa entender. Se você entender o desafio de Davi era como estava como pastor de ovelha, mas quando chegou um grande problema chamado Filisteu Golias, ele passa por Golias e ele enfrenta Golias e ele muda a história dele. Problemas também é divisão de autoridade, problema também é divisão de tempo, problema também é Deus alternando posições ou Deus mudando histórias. Quando você começa a entender isso, mas você não compreende, você não consegue entender, você vai para caminhos que você não deveria ir. E nós somos bons de julgar, nós somos bons de apontar, nós somos bons de falar, nós somos bons de dizer muito mais do que deveríamos dizer, mas não somos bons de reconhecer. E você falar assim: eu preciso me equilibrar, só eu posso fazer isso. Se você seguir a história de Jonas, você vai ver que ele vai um momento agora em que Deus vai mandar um vento, e o vento vai soprar sobre o barco e vai trazer uma grande tempestade. Marinheiros habilidosos como aqueles marinheiros vão se assustar, vão se espantar e vão começar a procurar agora o que está errado. Vão começar a procurar o que está errado agora, vão clamar os seus deuses. É interessante agora que a única hora que clama, quem clama não é Jonas, quem clama é os marinheiros, mesmo que para o Deus deles, mas ele clama na história agora. O profeta não está clamando, nesta hora agora o profeta não está falando com Deus, mas quem está buscando uma ajuda agora divina são marinheiros que não tem nada a ver com a história. Quem está buscando uma ajuda agora são marinheiros que não tem nada a ver com a história. Sabe o que dá dó? É de pessoas fazerem por você aquilo que você deveria fazer. Sabe o que dá dó? É de pessoas estar lutando e batalhando para fazer o que para você era para ter feito. Clamando, orando, buscando, ouvindo, e vão acordar Jonas. E aí, filho, vai despertar, não vai clamar o teu Deus? Não vai clamar não. E ele vai dizer: ei, eu sou de tal lugar, eu fugi de tal lugar, eu vim para cá por causa disso, eu vim para cá por causa daquilo. O meu Deus é o Deus que fez a terra e o céu. O meu Deus é esse. E a Bíblia vai dizer, no versículo 16, que esses marinheiros vão temer a Deus. Esses marinheiros vão respeitar a Deus. Agora o Deus de Jonas, o Deus de Jonas agora começa a ser respeitado. Mas não é o profeta que clama. É o que nós vemos hoje, pessoas que não são como deveriam ser, mas estão fazendo muito, e Deus está recebendo muito mais do que aqueles deveriam fazer. São pessoas que estão fazendo, e você vê isso que dá dó, de pessoas que não deveriam fazer, a responsabilidade sua de fazer, mas você não faz. Alguém está olhando e fala: por que ela não faz? Alguém está olhando e fala assim: por que ele não ora? Por que ela não ora? Por que ele não pega isso aí e toma posse? Mas por que ele não faz? Porque ele foi chamado para isso, ele foi feito para isso, mas está se escondendo. Ele pagou para se esconder, ele pagou para fugir, ele pagou para fazer, mas a desobediência dele está gerando muito mais para onde ele vai. E o pior, ele vai dizer: me joga nesse mar agora, me joga nesse mar que tudo passa. Ele vai dar responsabilidade mais uma vez para homens que não tem nada a ver com a história. Esses homens agora vão começar a rimar porque não aceitam, vão clamar a Deus e falar: Senhor, não coloque o sangue desse homem nas nossas mãos,
mas ele pediu para nós jogarmos ele. Não coloque o sangue, não põe o sangue dele nas nossas mãos. Ele joga Jonas no mar, e quando ele joga Jonas no mar, acalma tudo. Esses homens vão sacrificar a Deus naquele lugar. Esses homens vão sacrificar homens idólatras, homens que tinham o Deus deles, mas vai sacrificar agora ao Deus de Jonas. Sabe o que eu aprendo também? Muitas vezes até na sua fraqueza, tem pessoas que às vezes olham para você, toma uma atitude e fala: se ela fracassou, se ele está fracassando, alguma coisa muito forte está acontecendo. Mas eu sei que o Deus que ele busca, eu sei que o Deus que fez isso, o Deus que moveu tudo isso, o Deus que está fazendo tudo isso acontecer, é grande demais, é poderoso demais. Então só esse Deus pode fazer, porque esse marido se espanta com aquela tempestade. A tempestade nunca vista, eles se espantam, e por causa dessa tempestade eles se convertem, eles oferecem um sacrifício a Deus. Querido, tudo que você faz, até mesmo aquilo que você foge, não foge, nunca vai fugir do plano que Deus estabeleceu. Não pense que por aquilo que você faça, Deus mudou a história, ou deixou de ser Deus, ou deixou de fazer, Ele continua sendo Deus. E entenda uma coisa, o que você faz não espanta Deus. O que você realiza não espanta Deus de modo nenhum. Nunca pega Deus de maneira a qual você... Deus não, Ele sabia disso. E naquele lugar terrível, esses homens marinheiros, eles sacrificam a Deus. Quando Jonas é jogado, o mar cessa, a tempestade cessa. E eu gostaria que você olhasse a oração de Jonas comigo. É uma oração muito bonita, mas tem algumas coisas que não batem com aquilo que Deus ele tinha falado com Jonas. Vamos na oração dele, vamos lá no capítulo de número 2. Olha o que diz o versículo 2 também. E disse Jonas: no meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Olha o versículo 3. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Olha para frente rapidinho, não foge da... Quem é que jogou Jonas no mar? Ele está fazendo uma oração muito bonita agora. Jogaste-me nas profundezas dos mares. Mas quem jogou Jonas no mar foi Jonas mesmo. Você pegou? Quem joga Jonas é ele ao pedir de alguém. Ele pediu para alguém jogar. Não é Deus que lança Jonas no mar, mas é ele que se lança. Você entende que tem problema que é você que provoca? Você entende que tem problema que é você que sai da direção? Você entende que é problema que é você que sai por causa daquilo que você pensa, do que aquilo que você criou, daquilo que você imaginou, daquilo que você projetou, gera um problema maior. Jonas sai da tempestade, mas Jonas agora está dentro de um momento agora crucial. Ele vai dizer que mais pra frente que as algas enrolam nele. Ele fala literalmente, mas é Jonas que nessa oração fala: Senhor, me jogaste, não, mas foi ele que provocou aquilo, ele que entrou naquela situação, é ele que entrou. Segue a oração de Jonas aí, olha lá. Correntes me formaram, turbilhão ao meu redor, todas as ondas, todas as ondas, tuas ondas vagas passaram sobre mim. Versículo 4, e eu disse: fui expulso da tua presença. Olha para frente mais uma vez. Quem é que se afasta de Deus? Ninguém expulsa Jonas. Ninguém tira Jonas da presença de Deus. É Jonas que dá as costas para Deus. Então, se você começar a ver oração, tem às vezes a oração que a gente faz, que Deus está falando assim: olha filho, eu quero a tua sinceridade. Olha filha, eu quero que você seja sincero comigo. E não faça uma oração como uma oração daquilo que eu sei que você está falando. Muitas vezes não traz a sua realidade. É uma oração linda de Jonas, mas tudo que ele passa, tudo que ele fala agora, tem muito mais daquilo que o homem sabe fazer, que é tentar negociar com Deus, que é tentar trabalhar a oração dela para Deus. Talvez pode enganar homens e está ouvindo a oração. Talvez pode enganar homens como o publicano, orando, falando, e homens ouvirem essa oração e falar: que oração bonita. Mas Deus sonda os corações, Deus esquadrinha os pensamentos. Deus fala que antes da sua palavra sair da tua boca, Ele sabe o que você vai dizer. Então Deus está dizendo agora, você precisa entender que a tua oração tem que revelar a verdade. Mas um detalhe aqui é que Jonas, ele quebra um jejum com ele mesmo. Ele vai falar com Deus, e por causa dele falar com Deus da maneira dele, no versículo mais à frente, o 10, ele vai vomitar. Esse peixe vai vomitar. Deus vai ordenar, e vomitar na Bíblia não é bom. Então Deus não está ali alegre com Jonas, mas Deus está dizendo para ele: ei, eu estou te dando outra oportunidade, viu? Eu estou projetando a você algo agora diferente. Eu estou projetando agora, e a palavra que ele vai ouvir é a mesma que ele ouve no versículo 1. Vai e prega contra essa cidade.
Jonas andou por muita coisa, mas Deus permaneceu na mesma posição. Jonas andou por tudo que ele passou, ele viveu tudo que ele viveu, mas quando ele sai naquela terra, o peixe vomita ele, Deus vai dizer a mesma coisa: prega contra essa cidade. Ou seja, o tempo passou, tudo mudou para Jonas, mas não mudou Deus, não alterou Deus. Era para ele pregar contra aquela cidade, era para ele falar contra aquela cidade, ele teve que falar contra aquela cidade. Então o que Deus está agora falando comigo, com você? Ei, aprenda que por mais que você ache muitas coisas, você nunca vai superar. Você pode ser o cara mais inteligente, você pode ser a pessoa mais inteligente, você nunca vai saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Você não tem controle, nós não temos controle. E eu preciso entender que esse equilíbrio de entender as coisas, saber o que Deus está fazendo, o que é que Deus está dando, é um momento que é só seu. Porque as pessoas que olham de longe vão julgar o que elas veem. O ser humano é assim, eles vão olhar e vão julgar. O ser humano vai olhar e vai julgar da maneira que ele acha, porque o ser humano é visível. O próprio Samuel, ele olha para o irmão de Davi e vai dizer: é este o rei. E Deus vai dizer: ei, Samuel, não é este. Pergunta se tem mais filhos. Vai perguntar: tem mais filhos, Jessé? Ele vai dizer: tem um que está chegando. E quando Davi entra, magro, ruivo, não tinha nenhuma cara de guerreiro, mas quando ele entra, Deus fala assim: é esse que é o meu rei. Ei, Samuel, eu te ensinei algo agora. Deixei você escolher Saul, deixei você ver Saul mais velho, mais alto, da onde ele morava. Agora eu estou trazendo mais baixo, mais magro, que não tem beleza nenhuma humana, natural, de força. Tinha beleza dele como homem, mas não tinha beleza como guerreiro. Mas fala: Samuel, eu olho o que está por dentro, e você olha o que está por fora. Entenda que Deus está dizendo assim: você está vivendo algo, mas as pessoas não vão olhar como elas simplesmente imaginam o seu coração, vão olhar o que elas querem olhar. E às vezes o que você transpassa, está mostrando, é o que elas vão dizer. E olha para você, elas vão olhar e vão replicar. Elas vão olhar e vão levar. Sabe o fulano? Sabe o ciclano? Ei, ele está assim. Sabe a Beltrana? Ela está passando por isso. Eles vão replicar. Mas Deus está olhando de outra forma. Talvez está vendo a sua batalha, talvez está vendo você como Jonas, fugindo, batalhando, não falando com ele, não lutando com ele para lutar. Está passando muitas coisas, está enfrentando tantas coisas, tudo está passando, o tempo está passando, mas vai chegar uma hora que você vai parar no mesmo lugar. Ele vai dizer: prega, ele vai dizer: age, ele vai dizer: caminha, ele vai dizer: age assim, ora para casa, eu te coloquei para isso, te coloquei como profeta, te coloquei para ser isso, te coloquei desse jeito, mas você escolheu olhar o medo, você escolheu olhar da sua forma, escolheu olhar do seu jeito. Deus, ele sabe o que você é, ele sabe como você é. Não adianta eu e você podemos agora estar diante de muitas pessoas, ele sabe quem é você de verdade, conhece o seu coração, você sabe falar bem, talvez você é eloquente, sabe dizer muito bem, mas Deus sabe que às vezes está fugindo de algo. E não adianta tentar fugir e entrar em outros lugares. Não adianta tentar fugir e tentar se igualar a outros lugares. Você não vai, você vai quebrar a cara, você não vai conseguir. Você pode chegar, mas não vai. Porque vai chegar uma hora que aquele lugar vai provocar uma situação. E você vai dizer: ah, Deus, então ninguém, ele me entende. Não, é porque aquele ambiente ali que você está errado. Não é para você estar ali. É por isso que a pessoa que se equilibra, ela sabe aonde ela tem que ir e onde tem que estar. Independente da guerra, Davi sabia que ele deveria estar no meio daquele arraial para lutar com Golias, e ele lutou. O problema é isso: nós fugimos demais, e por fugir tanto viramos mais nômades e mais pessoas que sabem andar de lugar para lugar do que morador de algum lugar. Nós somos tão nômades muitas vezes espiritual que nós sabemos mudar de cidade por cidade, mas não sabemos estabelecer morada, não sabemos estabelecer algo fixo em nós. É por isso que Jesus disse: quando uma casa ela é construída sobre uma rocha, vai vir tudo contra ela, vai bater contra ela, mas ela não vai cair. Porque alguém que estabelece morada, alguém que estabelece fixação, essa pessoa suporta. É igual uma raiz, é igual fala em Salmos, que a árvore plantada junto a ribeiros, ela vai dar fruto no seu tempo certo. Porque a árvore certa e mais forte não é aquela que nós vemos crescendo tanto, mas é aquela árvore que cresceu com as suas raízes para baixo. Quanto mais cresce a raiz de alguém, quanto mais cresce a raiz de uma pessoa, ela não cai fácil. Quando alguma coisa cai, uma árvore cai, as raízes são expostas, quer dizer o quê? Essa raiz não estava fundo bastante para sustentar um vento mais forte. E olha, eu digo para você: vem vento aí, viu? Vem vento, vem batalha para crente, para não crente, para religioso, para não religioso. Vem golpe aí.
Vem batalha aí, e você precisa estar muito firme para sustentar. É isso que Jesus fala. Então mantenha a firmeza, faz morada, cria a sua morada, cria a tua estrutura, para quando você vir, você fala assim: eu estou firmado, eu estou fixo, e pode vir o que vier, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Essa é a certeza que você precisa ter. Agora, se você viver fugindo, você não tem morada. Quem não tem morada, é fácil montar a tenda. Quem não tem morada, é fácil fugir de problema. Quem não tem morada, é fácil montar o que montou. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva. Quem não sabe para onde quer ficar, qualquer caminho leva, e nem se envolve com coisa maior. Porque na hora que ficar difícil, ele vai pular fora. Mas Deus procura os sinceros. Deus procura aqueles que aguentam. Deus procura aqueles que falam: Deus me enviou, então você. Deus procura essa pessoa, ele fala: se estabiliza, põe a tua balança em ordem, organiza, porque vai vir situação para tentar abalar você, abalar o teu sentimento, teu pensamento. Mas por isso que ele diz: eu amo. Ele vai dizer: eu quero, eu procuro essas pessoas porque vão me agradar. Aqueles que vivam, que possam provocar a minha fé. Esta fé, eu amo essas pessoas porque elas vão me agradar. É a única forma de me agradar, é trazendo esta fé. Porque a fé é uma certeza, não tem nada a ver com pensamento, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com aquilo que você está sentindo agora. Você não precisa sentir nada. A fé é uma certeza. Você sabe que Deus está fazendo, Ele vai fazer muito mais. É por isso que Deus tem falado com pessoas, e Deus tem chamado pessoas para ser. Mas quando encontra uma dificuldade, encontra um problema, não consegue ser como o próprio Neemias. Neemias chora quando ouve a história de Jerusalém. Ele chora, e ele vai fazer algo muito forte. Vai deixar o seu lugar para fazer um propósito. Então Jonas, se você continuar lendo, você vai vendo agora que Jonas ele vai ver que Deus se arrepende do que ele ia fazer. Jonas vai ver que ele se arrepende do que Deus ia provocar. Olha o capítulo 4 e o versículo 1. Ele vai explicar agora por que ele fugiu. Capítulo 4, verso 1. Olha o que diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Com isso enfureceu-se, e ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Por isso que me apressei em fugir para Tarsis. E também sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 4. O Senhor respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Olha a resposta de nosso Deus. Versículo 4. O Senhor disse: tem alguma razão para ficar desse jeito furioso? Jonas respondeu, e saiu e sentou-se no lugar leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo, sentou à sombra e esperou para ver o que aconteceria com aquela cidade. Olha aqui, Deus muda o que ia fazer com Nínive por causa de um clamor. Deus muda tudo o que ele ia fazer por causa que a igreja, por causa que aquele lugar, aquele povo, ele clama. Até o rei se converte. E esse Jonas agora explica para a gente por que ele fugiu. Porque ele queria ver aquela destruição. Ele queria ver aquela cidade padecendo. O coração de Jonas, de profeta, era o coração de alguém que não permite que Deus trate pessoas, que não permite que Deus trata vidas. Quando alguém clamar de todo o coração, este Deus vai perdoar você. Quando alguém clamar de todo o coração, reconhecer os seus erros, Ele vai perdoar você. Ele vai se arrepender de você. Ele vai arrepender por você, vai dizer: eu te perdoo. Jonas não aceita isso. O coração de Jonas tinha uma certeza dentro dele. Ele vai colocar uma morada e vai ver, esperar acontecer. Vai ficar sentado. Jonas fala uma besteira: eu queria morrer, mas se quisesse morrer, não tinha clamado para sair do peixe. Tem muita gente que está falando tanta coisa para Deus, e Deus está sabendo que tudo isso faz parte só de muita história. Todo mundo tem chance, meu irmão. Todo mundo que se reconhecer e reconhecer que pode mudar tem chance de voltar.
Todo mundo tem chance de ser melhor, todo mundo tem chance de ser diferente, todo mundo tem chance e pode voltar. É por isso que ele diz: eis que ele enviou o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que se perdoar ou perdoar, ele tem chance de assumir o caminho novamente. Só não dá para essas pessoas que o coração é fechado, o coração está endurecido, que não muda, que espera, fala: eu vou ver a queda dele ainda, eu vou ver ele caindo ainda, eu vou ver ela perdendo ainda, eu não aceito ele vencendo. Eu vou ver essas pessoas, elas não conseguem entender. E esse Jonas explica isso, e no final você vai ver que Jonas vai passar muito mais falando com Deus sobre isso. E Deus vai dizer: olha, Jonas, você está tão preocupado com isso, Jonas, mas será que essas pessoas, elas não têm mais valor do que uma planta que nasce e morre? Será que essas pessoas, Jonas, não têm mais valor do que uma planta que você nem plantou, você viu, nem viu, você nem colocou as mãos, mas nasceu num dia e morreu no outro? Quanto mais essas pessoas que não sabem definir o que está na tua mão direita, não sua mão esquerda. Mas, Jonas, será que eu deveria tratar essas pessoas diferente? Que Deus olha para a humanidade é isso, procurando alguém que possa ter morada, que possa firmar, se alinhar como Ele quer, se colocar na posição que Ele quer. Mas Deus também está procurando essas pessoas para dizer: ei, muda você, muda o seu pensamento. Não é desse jeito, não é desta forma, não é da forma que você pensa. Não, mas eu nasci assim, eu sou desse jeito. Não. Se você não balancear, se você não aprender a equilibrar, você vai ver que Deus vai começar a falar. E muito problema que você está entrando não era para você entrar, muito bar que você entrou não era para você entrar, muita coisa que você entrou não era para você nem chegar perto. Talvez está seguindo caminhos que outra pessoa falou, nem a tua cabeça, é a cabeça de outro, nem foi você mesmo que pensou. Quando você viu, já foi levado por aquilo. E aí você está agora numa situação como os marinheiros, estamos num problema que nem o mesmo eu provoquei, foi alguém que provocou. Você está num barco errado, está num problemas que você não colocou a tua mão para causar ele. Ei, você precisa olhar tudo isso, porque Deus, quando fala conosco, Ele quer dar uma direção. Ainda num mundo tão confuso, num mundo tão difícil, Ele quer dar uma direção para você, para que você possa firmar suas estacas, alargar as tuas tendas e caminhar no que Deus colocou. A hora de Abraão sair do meio da parentela era aquela hora. Deus fala: sai desse lugar e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Era preciso, mas Abraão sabia que ele deveria levantar para um lugar em que Deus faria ele morar, em que ele faria ele fixar. É por isso que quando você fixa uma decisão, as pessoas não entendem de primeiro momento, as pessoas não compreendem de primeira hora. Ninguém vai compreender, porque vão ver aquilo que querem ver ou que está vendo naturalmente. Mas Deus, Ele vai começar a mudar aos poucos, e com um pouquinho de tempo Deus vai começar a alterar as situações, e você vai ver que Deus começou a fazer. Aí sim as pessoas vão notar, vão começar a ver também mudança. As pessoas são assim, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Então não é do seu jeito, não é do meu jeito, mas da maneira como Deus estabelece. Que essa história, a fúria que você tem, talvez a fúria, como eu coloquei, a fúria de Jonas, essa fúria que você tem: pastor, mas eu preciso, pastor, essa luta, pastor, eu preciso disso. Não, você precisa entender que até esta luta, até esta guerra, talvez Deus perguntando para você: vale a pena ficar tão furioso assim? Vale a pena ficar tão bravo assim? Vale a pena ficar tão de cabeça cheia desse jeito assim? Porque você está olhando do seu jeito, da sua ótica, e Deus está olhando de outra maneira. Então, querido, com o passar do tempo, você vai ver que a cada dia mais, desequilíbrio você vai encontrar nas pessoas. Pessoas que não conseguem se firmar, não conseguem entender, porque elas estão deixando ser guiadas por olhar da maneira como elas querem olhar. Se olhar para o mundo hoje, se olhar para algumas coisas a qual nós enfrentamos hoje, você jamais, talvez, vai se aproximar de Deus. É por isso que Ele fala: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele não tem sombra de variação, Ele não muda. O nosso mestre sabia agir e reagir com equilíbrio. Deus está ensinando a mim e você a ter equilíbrio. Equilibre a sua vida, equilibre o seu coração, equilibre os seus sentimentos, equilibre o que você passou, até o que você está passando. Equilibra tudo. Se o barco está virando, se o barco está, entenda isso. Como Jonas naquela hora entendeu que muita coisa é você que está provocando. Não provoque nada, meu irmão. Não provoque nada, porque você pode se atrapalhar. Não provoque nada, porque nós já temos alguém que ciranda a nossa vida, que já cerca a gente, que trabalha
vale ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas louvado seja Deus, que Ele está ao nosso redor, protegendo, guardando. Ele te protege, Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que não toscaneja, não cochila. Ele diz que sustenta até os seus a quando dorme. Ele sustenta você, Ele guarda você. Por que você teme tanto? Pastor, por que eu temo tanto? É porque às vezes você quer olhar da sua ótica. Nínive era terrível, mas para Deus só bastava alguém pregar. Para Deus só bastava alguém clamar. E quando ele começa a clamar, até o rei levanta do seu trono. E quando ele se levanta, ele se veste roupas de humilhação. Ele se converte a Deus, porque ele queria que Deus tirasse aquela acusação. Ou seja, quando Deus mandou Jonas pregar, Deus já estava estabelecendo todo o cuidado que ele precisava. Deus estava estabelecendo tudo o que ele precisava. Ia chegar, Jonas viria, mas o coração de Jonas não mudava, porque Jonas era quadrado, não tinha um pensamento firmado. Não fica com o seu pensamento como você acha. Deus é conhecedor de tudo. Nunca é como você vê, nunca é como você enxerga. Nós enxergamos e julgamos. Deus é o contrário. Ele ouve e chega uma cidade que chega o pecado até ele, mas quando ele fala assim, só falta alguém pregar, só falta alguém clamar. E quando ele clama, toda aquela cidade se converte. Jonas estava vendo, essa cidade não merece perdão. Mas Jonas estava dizendo para Deus, você não vai mudar. E Deus falando para ele, eu vou mudar sim, porque eu vou fazer algo com essa cidade. Não julgue nada que você olhe, não julgue nada onde você vê, porque às vezes você está olhando para alguém que às vezes está fugindo de alguma coisa. Não julgue, porque amanhã pode ser você fugindo. Olhe sempre para você e fala, Senhor, me ensina. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que faz fugir da tua presença. E se eu estou fugindo, Senhor, me dê hoje a oportunidade de eu voltar e eu ficar firmado no que o Senhor falou. É por isso que tem tanta gente fugindo daquilo que Deus estabeleceu, porque encontrou um Golias, encontrou um inimigo, encontrou um desafio, um problema e não conseguiu superar. Mas você vai ter que voltar um dia. É isso que dói. É isso que dói. Você vai ter que voltar às vezes um dia para onde você saiu, porque talvez você fugiu daquele lugar. E tem coisas que Deus não quer que você fuja, quer que você enfrenta. Deus fala duas coisas. Tem hora que tem que fugir do pecado, mas tem hora que tem que resistir. Mas primeiro submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Não fuja de nada. Deixa Deus ser o teu Senhor, deixa Ele ser o teu amigo, deixa Ele ser o teu libertador, a tua salvação. E você vai ver que esse ano que só começou, talvez tem muita coisa que Deus vai fazer você ver que Ele é o único que tem poder de fazer o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer. Querendo eu operar, quem impedirá? Então nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. Não julgue nada, não julgue ninguém que você vê, porque às vezes Ele está fugindo, às vezes ela está fugindo. E se você julgar, amanhã pode ser você fugindo. Melhor de tudo você olhar aqui e falar assim, Senhor, que eu nunca fujo da sua presença, que eu nunca deixe de seguir o que o Senhor mandou, que eu nunca deixe de orientar o que o Senhor falou, porque só sabe quem deixa, quem está vivendo isso. Sabe como dói aqueles que estão passando por isso, estão passando, como diz, pelo vale. Só quem sabe por que está passando por isso. Só 3 dias ele sabia que ali era o final dele, mas Deus tinha mais para ele. Então se você está passando por um vale, entenda esse vale, porque às vezes você está passando por algo que Deus mandou você não fazer e você fez, porque você olhou como você queria olhar. Enganoso é o coração do homem, quem pode compreendê-lo?